Esses dias, eu imagino que tenham sido insuportáveis para todo mundo. A cada 30 minutos, pelo menos aqui na minha cidade, passa um carro no último volume, tocando algo que parece ser a trilha sonora do inferno. Mas se você ouvir com atenção, é só mais um idiota mendigando voto. E pelo visto, essa pessoa é tão ruim no que faz, que ela precisa chamar sua atenção na base do grito e barulho. Essa forma de campanha política é insuportável. É uma atitude compatível com a década de 80, sendo feita em pleno 2024. Um esquema de baixíssimo nível, uma gritaria, e geralmente esses caras que mais gritam são os que mais ganham a eleição também. Eu não duvido disso. É claro que vai funcionar. Num país subdesenvolvido igual o nosso, o povo gosta de bagunça, barulho, de organização. Então é isso que eles vão ter mesmo. Sem falar na rua, toda suja de papelzinho com propaganda política. Nojeira da porra. Fica grudando no carro, na caixa de correio. Vai se lascar. Sem falar uma vez que eu abri o Instagram, eu vi uma propaganda ridícula que, com certeza, eu e você pagamos por ela, com imposto. Nela tem uma mulher falando mais ou menos assim: meu voto é no fulano de tal, porque dos candidatos à prefeitura, ele foi o único a subir aqui na favela e dar atenção pra nós, pobres. Esses outros não prestam e blá blá blá. Observe o discurso, como é sempre o mesmo. Nós contra eles. Esse aqui é o bom e o resto é ruim. E para você que entende inglês, it's not red versus blue. It's the state versus you. O que eu quero mostrar é como muita gente cai nesse papinho de político que só aparece de 4 em 4 anos. Essa mulher em questão do vídeo provavelmente é carente, pobre, fica largada lá no canto da favela, e quando vê um político dando uma moralzinha pra ela e apontando câmera, aí a mulher já se sente uma rainha. E é isso que o político quer que aconteça mesmo. Ele entra na mente das pessoas e ele é adorado como alguém bonzinho e tudo. Mas na real, todo político já merece ser tratado como culpado até que se prove o contrário. Mas eu vou explicar, pensa comigo. O cara, para entrar na política, ele não gasta nada do bolso dele. Tudo que ele precisa fazer lá dentro é com dinheiro de quem já tá pagando imposto. O cara já começa todo errado, tomando tudo de todo mundo. Começa em dívida com a população. O trabalho dele, daí pra frente, é mostrar que tudo aquilo valeu a pena. Mas é óbvio que a maioria não faz isso. A maioria só toma dinheiro. Eu não sei se desvia ou não, não entendo como é que funciona. Eu nunca tentei fazer isso. Mas no mínimo o seu dinheiro de imposto vira panfleto que a galera joga no lixo. Eu já acho um desrespeito. E na minha cidade em específico, eu quero que todos se lasquem. Eu não vou votar em ninguém. Só tem bosta competindo. Na real, eu vou votar em um vereador. Porque ele é um conhecido meu, é padre, um velhinho gente fina. Faz academia, o cara é inteligente, já bati uns papos com ele, parece meu avô assim. E eu conheço ele há muito tempo antes de ele pensar em entrar na eleição. O cara é brabo demais. Só que eu nem acho que ele vai ganhar. Meu voto vai ser só por consideração mesmo. Eu sei que não é envolvido com o sistema, aquela coisa toda. E por isso mesmo, por ele não ser envolvido, eu não acho que ele ganhe. Infelizmente, as coisas por aqui são sujas mesmo. E é aquela. A maioria dos políticos são igual papel higiênico. Ou estão no rolo, ou estão na bosta. E eu realmente não ligo pra política. Ela pode até atrapalhar minha vida a certo ponto. Mas aí é o político em si, né? Fazendo cagada. Mas sempre tem algo que eu possa fazer pra sair do lado negativo. E é isso que eu venho ensinando aqui no canal. É uma corrida de gato e rato. E eu confesso que eu já fiz parte de uma certa comunidade política. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas resumidamente era a gestão de um dinheiro coletivo por um grupo de aproximadamente 10 pessoas, e eu era uma delas. Fomos eleitos, e por eu ser um pouquinho popular no meio, a princípio eu nem queria, mas tinha muita gente falando que eu tinha que ir, conhecer tudo mais. E apesar de receoso, eu realmente considerei válido ter uma experiência extra. Vivências novas, né? E esse grupo que eu fazia parte, depois de eleito, ele falou, de forma geral, para a população que teria uma conta conjunta nossa. A gente ia receber todo o dinheiro e aplicaria em projetos, os quais a gente foi designado. A nossa função é cumprir eles com o dinheiro da galera, inclusive os nossos. E essa conta ela seria um acesso compartilhado entre os membros desse grupo.
A gente teria acesso ao extrato, ver o que gastou, como gastou. E eu sabia que algumas pessoas desse grupo não prestavam. Pelo menos metade não prestava. A outra metade eu só não conhecia mesmo. Mas ainda dei um voto de confiança e estava confiando no sistema. Do jeito que tudo ocorreria ali, como eles alegaram que seria, não tem erro, nada vai sair dos trilhos. Ainda que a galera seja duvidosa, se a regra é clara, todo mundo tem que seguir, né? Não foi assim. Até o momento eu acreditava no pensamento do filósofo Platão, que ele fala mais ou menos assim: se as pessoas boas não entram na política, as ruins vão dominar. Eu acreditava nisso, só que sem nenhuma vivência, né? Pura obesidade mental. Até que eu entrei nisso, o tempo foi passando e tudo que o grupo fazia era arrecadar um pouco na conta de uma pessoa em específico, depois na outra. Não preciso nem dizer que parte desse dinheiro foi desperdiçado. Não vou falar roubar porque eu não sei de nada, mas uma coisa eu garanto: entrou muito mais dinheiro do que saiu. E sem ninguém poder averiguar nada, porque estava na conta privada da pessoa. Me lembrou muito a política brasileira, o arcabouço fiscal. Eu comecei a pensar, e o nosso combinado? Não era uma conta compartilhada? Pra gente ver quanto gastou, devolver o que sobrou? Ah, entendi, era só promessa de campanha, né? Houveram várias pessoas que pagaram por um serviço e nem todas tiveram acesso. É tipo o SUS. E adivinha o que aconteceu com o dinheiro daqueles que pagaram e não conseguiram acessar? O dinheiro foi perdido. Não devolveram, é óbvio. Depositaram na conta pessoal de um integrante e o dinheiro sumiu. E também as pessoas parece que não ligaram muito, não correram atrás. Talvez eu que seja muito pragmático com essas coisas. Se fosse meu dinheiro, eu ia pedir de volta. Se não devolver, denuncia, sei lá, cara. Pra mim o certo é certo, não tem outra não. Mas enfim, né? Quem sou eu tentando ensinar o que um ladrão tem que fazer com dinheiro? E quanto mais o tempo passava, mais amargo eu ia ficando com isso tudo. Teve até uma época de crise que deu conflito entre o grupo e a população. Basicamente era uma falha de comunicação, porque algo já estava planejado, era um evento, e as pessoas foram avisadas. Porém, olhando pela minha perspectiva, eu sabia que ainda assim não custava a gente avisar de novo, em cima da hora. É tipo quando você marca uma ida no dentista. Ele manda uma mensagem um dia antes da consulta para confirmar se você vai comparecer. Não é obrigação dele ficar lembrando, mas ajuda. Pensando nisso, eu falei o seguinte na nossa discussão: nós aqui do grupo já avisamos há muito tempo, mas realmente poderíamos ter relembrado vocês. Na próxima a gente faz isso. Ponto. Escrevi mais ou menos isso numa rede social aí, onde juntava todo mundo, os políticos e os não políticos. E nele a gente estabelecia um diálogo, mas como eu nunca fui rabo preso com o meu grupinho, eu falava o que eu achava certo mesmo, sem pensar se ia atrapalhar político ou não, porque pra mim é bem direto ao ponto. Se eu fosse no nosso grupinho privado perguntando se eu podia falar algo com as pessoas, eu ia ser podado para ser só mais um porta-voz daquele grupinho safado. Não é assim que funciona na política. Cada um tem que ter a sua opinião e não ser controlado pelos que estão em cima. E é o que acontece no Brasil. É por isso que a gente deu errado. Aí eu mandei essa mensagem, né? Assumi a meia culpa nesse grupo aberto. Até que um dos politicozinhos chegou pra mim no privado e pediu pra eu parar de falar que a gente poderia ter feito algo a mais. Não era pra assumir responsabilidade pra não ficar feio pro nosso lado. Cara, a partir desse momento aí eu já fiquei perguntando: será que realmente tá valendo a pena eu me envolver com isso? Eu seria covarde por deixar de fazer o certo? Desistir de tentar fazer o certo? Porque eu não conseguia mesmo. Não sei como é na política tradicional, mas nesse momento da vida eu tomei nojo por aquilo. Pra mim os políticos não passam de versões crescidas daquele lixo de gente que eu envolvi. A política é algo que fascina? É, tem muitas possibilidades, dá pra fazer muita mudança, eu reconheço. Mas no momento eu ainda tô horrorizado como as pessoas conseguem estragar coisas simples por causa de desonestidade. Então, por enquanto eu prefiro ficar de fora mesmo. Platão que me perdoe, mas pelo que eu vi e eu vivi, eu sei que eu não sou capaz de mudar as coisas por lá. E você? Tá sofrendo muito com política aí na sociedade? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo.
Dito isso, eu vou nessa.